Aleluia. Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Um abraço, meu irmão que está do seu lado, caso haja alguém aí. Boa noite, graça e paz, que Deus o abençoe. Que Deus o ache no meio dessa multidão que começa a se formar. Você não seja só mais um no meio da massa. Deus não é Deus de massa, Deus é Deus de indivíduos. A gente sempre começa com a gotinha de sabedoria, o bizu de Deus, né? Eu quero levar você a um versículo que a gente conhece de cor e salteado. Talvez a gente nunca tenha lido o contexto desse texto, que eu quero mostrar para você nesses 10 minutos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. Se eu começasse a recitar esse versículo, você recitaria junto comigo, porque você o conhece. Mas no capítulo 7 de Crônicas, talvez esse e os dois seguintes sejam os que a gente lê, porque nós temos tendência a gostar de promessa, né? A gente gosta de que falem coisas boas para nós. A gente gosta de que digam coisas que mexam com o nosso ego, que nos façam sentir melhor. A gente gosta de dizer, estou me sentindo tão bem, né? E às vezes esse sentir tão bem é só um cafunézinho que fizeram na gente, mas não ajudou em nada na nossa vida, em nada na nossa adversidade, no nosso problema. E a gente, ao longo do caminho, isso acontece muito dentro da igreja evangélica, a gente está procurando lugares onde pessoas digam o que a gente gosta de ouvir e que a gente sai daquele culto se sentindo um pouquinho melhor. Uma palavra que você ouviu naquele culto não vai ajudar em nada na segunda-feira. Foi só sino que retiniu, som. Da mesma forma que ele entra, ele sai, porque ele não tem conteúdo, ele é sopro. Mas a gente gosta daquela neosaldinazinha que ameniza um pouquinho a dor de cabeça, mas não vai na fonte da dor de cabeça. E aí a gente acaba se viciando no encontro, a gente se vicia no culto, se vicia do pastor, da campanha. E a gente, como crente, tem que esperar chegar a hora do culto para receber alguma coisa de Deus, que é um equívoco grande. A gente acha que a gente vai ter vitória só depois da campanha. 7 semanas da bênção, 90 dias do descarrego, campanha dos 525 pastores. E a gente, poxa, depois dessa campanha, minha vida vai mudar. E se não acontecer campanha? Se dos 520 pastores morrer um, ficar 519. Aí a campanha é quebrada. E a gente vê, infelizmente, o povo de Deus como uma manada de bois, sendo tocada de lá para cá, de cá para lá, sendo uma massa de manobra, sem se aperceber que Deus não lida com massas. Deus lida com indivíduos. Deus não lida conosco, Deus lida comigo e contigo. Ele olha todos como se fossem um, e um como se fossem todos. Deus, quando vem nos visitar, e Ele está aqui nesse lugar, amém, amado? Ele não vem olhar para nós, Ele vai olhar para mim, para a Bruna, vai olhar para o Leandro, vai olhar para a Érica, vai olhar para cada um de vocês, e Ele vai abençoar aquele cujo coração é sincero na presença dEle. Então, eu tenho um enorme prazer em estar no culto de louvor ao Senhor, e tenho viajado o país, e Deus me tem mandado fazer isso, compartilhar o que Ele tem me dado, guardar o que Ele tem me dado para 1.200 pessoas é pecado, seria enterrar talentos. O Brasil, o evangélico precisa de palavra de sobriedade. E quando eu não venho aqui para a igreja, minha semana não é a mesma, mesmo que eu esteja em outra igreja. E se eu não puder vir à igreja, como é que fica? Se eu adoecer? Então a gente tem que aprender a achar Deus em todo lugar, porque Ele diz que Ele está em todo lugar onde Ele é invocado em verdade. Eu queria chamar a sua atenção para essa palavra aí de 2 Crônicas 7:14. Você já abriu, amém? Pode ler comigo? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amado? Senta um pouquinho aí. Deixa tua Bíblia aberta aí.
Todos nós conhecemos esse versículo aí. Se a gente não ler correto, a gente pode cometer alguns equívocos. Qual é a promessa desse versículo? Quem se lembra? Digam para mim. Sararei o quê? A sua terra. Você acredita que Deus tem poder para sarar a terra? Amém ou não? O nome dele, um dos nomes deles é Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Ora, se Deus diz que pode sarar a nossa terra, por que a nossa terra está doente? Por que Ele não sara? Por que nós, particularmente cariocas, estamos no lugar mais lindo do planeta? Deus nos deu a graça de nascer num lugar, geograficamente falando, mais lindo do universo. Mas nós, neste lugar, nessa cidade maravilhosa, geograficamente falando, estamos vivendo um verdadeiro inferno social. E cada vez que a gente pensa que foi o cúmulo do absurdo que cometeu, a gente consegue se superar na desgraça, na produção da desgraça, do mal, da perversidade. A nossa terra, cada vez que aparece, que a gente amanhece, parece que tem uma metástase nova, porque cancerosa ela está. Mas as metástases começam a purular, a vida começa a se tornar inviável. Cada dia que a gente acorda, inviável. E você me ouve falar sobre isso, eu não sei nem como é que você aguenta me ouvir, porque eu prego a mesma coisa, todo culto que eu venho, eu prego a mesma coisa. E você consegue me ouvir todo culto. Porque é a grande realidade. A gente lida com gente, nossa, é muito difícil lidar com gente hoje. Ouvir pessoas, ouvir corações, ser visto como uma referência de equilíbrio e por causa disso ser procurado por milhares de pessoas o tempo inteiro. E ouvir. As notícias são as piores. Vocês que não lidam com gente, tem ali o círculo da amizade na faculdade, tem aquele grupinho do escritório, da fábrica, trabalhei com meia dúzia, 10 pessoas, 20 no máximo, já ouve das notícias e de vez em quando acorda meio down, meio abatido. Imagina quando você faz o que eu faço e como eu faço, imagina a grande gama de más notícias e informações. É deprimente. Se a gente não cuidar, a gente desiste, porque as informações são terríveis. Quando a gente compara o tempo presente com a palavra, a gente diz assim, tem alguma coisa errada, cara. Ou Deus é mentiroso, como muitos acreditam e que são deístas, conscientemente ou inconscientemente. Os deístas dizem que Deus criou a terra, Deus fez a criação e a abandonou à própria sorte. Deus pode até existir, mas não se relaciona com a sua criação. Ele abandonou a própria sorte. Quando a gente analisa logicamente a ideia deísta, friamente, eu falei, cara, esse cara tem certa razão para estar dizendo o que estão dizendo. Parece que a terra está largada mesmo. Parece que nós perdemos o rumo. Somos uma nau, somos um navio cujo leme quebrou e a gente está no Oceano Atlântico à deriva. E onde é que a gente vai bater, onde é que a gente vai parar? É a sensação que a gente tem. A promessa de Deus é sararei a sua terra. Agora, se a promessa de Deus é sararei a sua terra, e a sua palavra diz que é impossível que Deus minta, por que Deus não sara? Vamos particularizar isso para a gente pensar. Vamos esquecer o país, vamos esquecer a cidade. Vamos pensar na terra da nossa casa, a terra onde você mora, lá naquele endereço, lá, rua tal, número tal. Quantas terras familiares estão doentes? Cara, é assustador. Hoje eu tive notícia de 4 divórcios. Hoje, um dia. E como eu tenho pregado a vocês, por incrível que pareça, o divórcio não acontece onde o amor acabou só não. É onde o amor existe, mas o casal não consegue se comunicar. Eu tenho me encontrado com metade dos divorciandos como sendo pessoas que se amam, mas não conseguem amar. Não conseguem transformar o sentimento em prática. Isso é extremamente depressivo. Quando a gente não ama, a gente briga, então a gente separa. E quando a gente ama e não consegue amar?
Porque o mal do tempo presente não só transforma a gente na imagem do nosso agressor, ou seja, alguém faz mal para a gente e a gente retribui mal com mal. Quando eu retribuo mal com mal, eu fui transformado à imagem e semelhança do meu algoz. Eu me transformei nele. Eu reclamo do que ele fez comigo, mas eu me transformei nele. Não tem por que reclamar. Então a gente pratica o mal. Mas não é só isso que o pecado faz no tempo presente. Ele não me transforma em mal, mas me impede de conseguir fazer o bem. São duas vertentes tétricas. Por que a nossa terra, aqui o lugar onde a gente pisa, está doente de tal forma que Deus nos sara? É sobre isso que eu quero deixar para você pensar na cama. Porque a promessa vem sempre depois de uma atitude. Falamos sobre isso o ano de 2007 inteirinho, toda quarta-feira. Nenhuma promessa na Bíblia é solta. Vou te fazer, não. Toda vez que ele diz que vou te fazer, vou te dar, vou realizar, antes disso, ele exige alguma coisa de nós, porque o que nós temos com Deus não é uma relação parasitária. Ou seja, nós, como uma sanguessuga, colamos na perna dele e vamos... Não. Então Deus não nos dá aleatoriamente. Não cai do céu sem esforço. Não é assim. Quem quer dinheiro não é a teologia de Silvio Santos. Né? Não é quem chegar primeiro. Não é assim que acontece. Toda palavra, toda promessa vem antecedida de uma postura, de um papel nosso. Deus não é o nosso empregado. O que Deus quer conosco é relacionamento. E um relacionamento só é abençoador em qualquer instância quando ambos no relacionamento cumprem o seu papel. Se um não cumpre o seu papel, o outro está desobrigado de fazê-lo. E é o que sempre acontece. O versículo 14 começa com a condicional. Se. Não é o que está aí na sua Bíblia, viu se não é? Tem um se aí na frente, sim ou não? Tem. Se o meu povo. Acabou, já não precisa falar mais nada, precisa. A gente pode sair da primeira frase para a última. Primeira frase para a última. Se o meu povo, eu sararei a terra. E se o meu povo não, a terra continua doente. Ele diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, o povinho ruim, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, é só isso que ele quer. Que a gente se humilhe, ou seja, não nos permitamos tomar pela soberba. Que nós oremos, é pedir demais que a gente ore. É demais pedir a um cristão que ore. Né? Que busque a minha face. Fala comigo, gente. Eu estou aqui, sou Deus, quero ser seu pai, para que você seja meu filho. Esqueçam de mim não, tenho saudade de vocês. E se desviar dos seus maus caminhos. Tem um caminho mau ali, desvia, passa por aqui. Tem buraco aí, passa pelo outro lado. Tem um abismo aí. Se o meu povo se comportar como povo meu, se o meu povo for povo, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e a consequência disso é que vocês vão ver a terra de vocês sarada. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se o meu povo for povo, então eu que sou Deus vou poder ser Deus para vocês. Porque o povo de Deus, só pode absorver as bênçãos do Deus ao qual ele serve, se esse povo for povo. Porque se for povo no discurso, vamos falar sobre isso na ministração do versículo que a gente vai ministrar lá em Hebreus 13. Se o meu povo se comportar como povo, frutificar como povo, andar como povo, pensar como povo, agir como povo, se eles frutificarem como se fosse o meu povo, então eu vou ser Deus para eles. E quando o povo for povo e eu for Deus para ele, a terra desse povo vai ser sarada. Começa na nossa casa, começa no lugar onde a gente pisa todo dia, no nosso trabalho, nossa empresa, nossa relação com amigos. A coisa vai clarificando, a coisa vai melhorando gradativamente, porque já não é mais pela nossa força, mas, como diria o Senhor, pelo meu espírito, é pela graça do Senhor. De modo que a doença dentro da qual nós estamos, esse câncer social que pulula metástase em todo canto no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo,
ela é consequência da má qualidade que cada um de nós vive. Portanto, a nossa terra continua doente, porque nós que estamos sobre a terra, doentes estamos. E Deus, que é Jeová Rafá, que tem poder para me sarar, está dizendo que só vai me sarar quando eu viver uma vida que demonstre para Ele que eu quero ser sarado. De modo que se eu não fizer isso, ou você, ou nós não fizermos isso, a gente vai passar pela terra doente. É como quem morre doente na casa do melhor médico do país. Você é filho do melhor médico do mundo e está doente e o médico não pode fazer nada. E aí eu termino minha palavra lendo os versículos seguintes que a gente gosta muito. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. A gente gosta dessa palavra, porque os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, os seus ouvidos abertos sobre esse lugar, sua mão estendida sobre esse lugar. Agora, que lugar é esse aqui do qual ele está falando? Não é esse aqui, não é a Igreja Batista Betânia, não é a Assembleia de Deus aqui do lado, não é a Igreja Batista lá de cima. De onde Deus está falando? Ele está falando aqui especificamente do templo que Salomão acabou de erigir. Agora, ele diz que seus olhos estariam abertos sobre aquele lugar e os seus ouvidos atentos à oração daquele lugar, se o povo fosse povo. Os versículos 15 e 16 estão subordinados ao 14. Se o povo for povo, o lugar onde você tiver, os olhos do Senhor estarão ali. Se o povo se comportar como povo, for povo, o lugar onde você estiver e falar com ele, os ouvidos dele estarão atentos ali. Agora, se a gente não for povo, a gente vai ter a sensação que a maioria de vocês tem na vida, de que orar nem sempre adianta. Porque a gente ora e não acontece nada. A gente vai na Bíblia e lê e cantava até na minha época, 1970, vocês não eram nem nascidos ainda. Se começarmos a orar, esse templo treme. Lembra? Se começarmos a orar, salvaremos vida. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou. O que aconteceu? E o sol parou. Cantava isso na minha adolescência. Você ainda não era nascido, né? Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Quando você ora, acontece o quê? Pergunta, irmão, quando você ora, acontece o quê, irmão? Pergunta ele. Não precisa nem responder. Aqui está a resposta para você que tem coragem de se olhar no espelho, mais do que um homem de Deus é homem. Aqui está a resposta que te faz orar tão pouco, que te faz ter tempo para tudo, menos para orar. Porque a gente ora, parece que não acontece nada. Por que não acontece nada? Por que os olhos de Deus não estão atentos, seus ouvidos abertos? Porque o nosso comportamento como povo, mormente aqui dentro da igreja. Aqui dentro aparecem super crentes, aqueles diante dos quais Jesus se sente carnal à beça. Jesus tem vergonha da espiritualidade dele, perde alguns crentes dentro da igreja. O sujeito anda errado a vida inteira. Quando chega no culto, pressiona todo mundo. E Deus tem vontade de vomitar quando olha para ele. Vem para a igreja aquela coisa que, caraca, esse homem é uma benção, olha que oração linda, olha, eu não sei onde é que ele arruma essas palavras, meu. Que eu gosto de ver esse irmão orando. Pois é, mas não queira ver esse irmão vivendo. Não queira ler os intentos do coração dele. Deus nos julga não pelo que a gente faz no culto, mas pelo conjunto da obra. E quando ele olha para mim e para você no conjunto da obra, a gente é aprovado ou é reprovado? Se a gente não é aprovado e não luta para buscar essa aprovação, irmãos, não há esperança para nós. A gente vai
como eu digo sempre, entrar e sair, sair, entrar e sair. E a gente vai se frustrar com Deus em passar pela terra. A gente nasce em pecado, como diz Davi, e a gente morre em pecado. Nascer em pecado e morrer em pecado é inevitável. Mas viver em pecado é uma opção. Depende de cada um de nós. Então a minha oração nesse bizu de Deus dessa quarta-feira é que você não abra mão da promessa. Deus, que não pode mentir, diz para mim e para você: olha, eu posso sarar a sua terra. Você não precisa viver numa terra com metástase. Eu sou aquele que uma só palavra pode mudar o rumo da tua história inteira. Eu sou o Deus que tudo pode. Ele disse: eu tenho todo o poder do que há no céu, na terra, debaixo da terra, na minha mão. Está à tua disposição. Mas eu só posso ser Deus para ti se você for povo para mim. Se você, mais do que querer impressionar os teus irmãos, viva uma vida de humildade, simplicidade, santidade que me impressione. De modo que eu olhe para você e fale como falei a Davi: achei Davi, meu servo. Essa palavra me impressiona demais. Como se alguma coisa estivesse oculta aos olhos de Deus, e Deus estivesse procurando. Oh, achei. Oh, glória a Deus. Oh, glória a qualquer um, sei lá, porque não tem ninguém acima de Deus. Achei Davi. Oh, gente, achei Davi. Parece esquisito isso, né? Mas não, é que Deus procura santos. Procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando Ele acha, Ele se alegra. Então, vamos tentar, irmão, viver uma vida que não é vida para tentar impressionar quem quer que seja. Ou esse irmão que está do seu lado é um campo missionário, ou alguém em quem você pode exercitar misericórdia e amor, ou esse alguém não vale nada. Porque viver à base da opinião desse irmão, preocupado com o que ele diz, com o que ele pensa de você, é viver no inferno. Porque vão falar mal de você de qualquer jeito. Você pode ser Jesus Cristo, que vão falar mal de você e vão crucificar você. Jesus não conseguiu impressionar todos. Imagina imagina você, que esta coisa que você é e essa coisa que eu sou. Mas não, a gente vive para impressionar homens, né? Essas coisas que estão ao nosso redor, né? As coisas que estão ao nosso redor são seres humanos que são da nossa laia, é a raça humana, e ao qual nós devemos olhar como semelhante a quem queremos alcançar com graça e misericórdia, mas não de quem a gente deve depender. Porque se a gente vive para impressionar homens, a gente se torna água morna. Água morna, Deus vomita. Ou a gente é frio, a gente é quente. Eu gosto daquele pessoal que está lá no mundo, que diz que eu não existo, que me odeia, ou então diz que eu existo, optou por viver-se longe de mim. É aquele pessoal que odeia espiritualidade, não quer saber. Aquele pessoal eu respeito. Mas aquele pessoal que está no meio do meu povo, não vive como se fosse meu povo, desse eu tenho asco, desse eu vomito. Então, põe-se diante do espelho agora. Quando Deus olha para você, Ele abre um sorriso? Ou Ele... O que Deus sente quando olha para você? Bom, eu imagino o que Ele sente quando olha para mim. E você deve imaginar o que Ele sente quando Ele olha para você. Que você seja para Deus um playground. Um lugar no qual Deus vai para se divertir, para se alegrar. Que Deus possa, no tempo, aspas, da depressão de Deus, aspas, né, entre parênteses. O dia que Deus estiver meio down, eu falei assim: vou passar um tempo, sabe com quem? Vou lá passar um tempo com o Ney. Não sei, quando eu voltar de lá, eu vou estar bem. Eu vou lá passar um tempo com Noronha, porque eu não estou aguentando esses anjos aqui não. Esses anjos estão dando muito trabalho, muito problema. Então eu estou meio cansado, não quero ver ninguém. Eu vou visitar o Noronha. Pô, aí volta Deus feliz. Quando Deus lembra de você, o que Deus sente? Você é playground? O que você é? Quem tem entendimento, entenda essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Porque ela pode mudar completamente sua vida. Se você for povo, Deus será Deus. Se Deus for Deus, você for povo, saúde é a promessa de Deus. Diga, irmão, que você fala, essa palavra é para você, irmão. Saúde. Saúde. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos.